Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 15 de abril de 2016. E o que nós vamos comentar sobre o tema de hoje é cláusulas contratuais de locação. E nós já estamos aqui com a nossa convidada, que é a nossa conselheira, doutora Rosa Maria Eiras, advogada. Ela tem um escritório na Zona Sul de São Paulo, inclusive ela faz trabalho muito forte de locação e que hoje nós vamos discutir sobre essa questão de cláusulas contratuais. Se você tiver alguma dúvida, já pode encaminhar sua dúvida para a TV Cresce. Rosa, bom dia, obrigado por sua participação, Rosa. Bom dia, Gilberto, é um prazer estar aqui com você, é um prazer também estar falando com você, corretor, corretora de imóveis. E vamos falar hoje, durante o nosso programa, vamos ver se a gente consegue aqui, nesses 30 minutos, dar umas dicas aí para os nossos colegas sobre como é que se cria, como é que se monta um contrato de locação. E nós vamos começar pelo título, não é? Existem vários títulos, contrato de locação de imóvel residencial, comercial, tem gente que coloca outras avenças. Tá certo esse título, doutora Rosa? Olha, eu posso dizer, Gilberto, que tudo está certo. Você pode colocar apenas contrato de locação. E no decorrer do contrato, você coloca para fins residenciais, para fins não residenciais, para temporada, para o fim a que se destina. Como também você já pode colocar diretamente no título. E outras avenças é quando, além das cláusulas contratuais que regem a locação, ainda tem mais alguma outra coisa, como quanto à correção, a comissão do corretor de imóveis, e coisas desse gênero. Quando entra um terceiro no contrato. Também. Ok. Vamos lá, então chegamos no título. Vamos agora falar um pouquinho do preâmbulo desse nosso... É contrato ou instrumento particular? Contrato, né? Um contrato é um instrumento particular, é a mesma coisa, tá? Mas normalmente a gente começa assim, pelo presente instrumento particular, as partes a seguir nomeadas, ou você já coloca já a parte, as partes, como locador, assim doravante denominado, fulano de tal, brasileiro, casado, profissão. A profissão não é o cargo que ocupa, a profissão é engenheiro, fotógrafo, corretor de imóveis, coisa assim. E aí vem o número do RG, CPF, residente domiciliado, qual é o endereço dele. É bom ter o CEP, sempre, quando você fala em endereço hoje em dia. Aí vem, e de outro lado, como locatário, a mesma coisa, fulano de tal, brasileiro, casado, profissão, RG, CPF. No locatário é bom você colocar também, hoje em dia, a data de nascimento, porque a Receita Federal só confirma o CPF dele pela data de nascimento. E pronto, essa seria a qualificação das partes. Então, pelo presente instrumento particular, as partes acima contratam a locação do imóvel a seguir mediante as condições que abaixo se descreve. Mais ou menos assim. Pode mudar alguma coisinha, tá? Muito bem, então deixa eu fazer uma perguntinha nessa questão de qualificação. Vamos começar pelo locador, doutora Rosa. O locador, ele é casado, pode só colocar o nome dele? Pode. Pode ser só ele, marido. Só ele, marido. Só ele, marido. E locatário, casado. Desde que a esposa, né, porque hoje em dia tem muitos regimes de casamento, desde que a esposa esteja todo mundo de acordo. Havendo dúvida que ele está casado, mas que ele já está separando ou coisa assim, precisa verificar, tá? Ou ele pode figurar, uma das partes pode figurar sozinha como locatário, desde que as outras autorizem. Então, locador e locatário, então, o locatário casado pode também só qualificar o marido ou a esposa? Ou tem que qualificar os dois? Não, o locatário, digamos, ele é casado, mas ele sozinho comprova aquela renda e ele pode ser sozinho locatário. Precisa pôr ele, a esposa dele? Não necessariamente. Não basta é obrigatório. Como casado. Como casado. E hoje em dia... O regime teria que colocar? Não. No contrato de locação essas coisas não importam. E hoje em dia, vamos considerar
que uma locação, às vezes, dura muito mais do que um contrato de locação, hein? E é importante, como a doutora Rosa falou, olha, dos locatários... Eu falei errado. Posso consertar? Claro. É que uma locação... Dura mais que um casamento. Isso, ela dura mais que um casamento. É verdade. Então, importante que ela disse, né? A questão da data de nascimento, quando for qualificar o locatário. Exato. Né? Vamos dizer, brasileiro casado, nascido aos dias tal, do ano tal, não é? Ok? Muito bem. Vamos continuando aqui. Falando de locador casado, tem uma colocação, nós temos uma colocação aqui da Leonete Barbosa Soares. Por exemplo, despejo. Se eu sou um locatário, estou sendo, vamos dizer assim, estou 2 meses sem pagar o aluguel, não é? E o proprietário imobiliário que está administrando, ela vai entrar com uma ação de despejo contra mim, tá? E como é que eu posso? Se eu arrumei o dinheiro, eu posso ir lá e pagar? Sim, o locatário, mesmo que já ingressou com ação, tá? Já tem uma ação no fórum, mesmo se não foi citado, nada. O locatário pode entrar no processo, fazer um depósito judicial do valor total. Aí ele purga a mora, ou seja, ele vai poder continuar. Então desde que ele pague com as multas. Com a multa, com tudo. juros, correção monetária, tudo. Mas precisa pagar. Quando a pessoa quer purgar a mora assim, ela já tem até que pagar um pouco mais, porque depois, se faz as contas, falta R$100 e aí dá para despejar do mesmo jeito. Então ele tem que fazer o acerto lá na ação. Lá na ação. Nada impede que se seja feito um acordo direto com o proprietário, e desde que se firme um documento com aquelas condições. Aí o juiz vai homologar aquele acordo. É uma situação um pouco diferente. Homologar o acordo do que ele purgar a mora diretamente no processo. Muito bem, vamos falar sobre garantia da locação. Então nós temos várias garantias, né, doutora Rosa? Temos. Então pode explicar para nós, vamos lá. O mais usado ainda é o fiador? Olha, o fiador é, assim, a meu ver, a melhor garantia, porque ele responde até o fim da locação. Agora, fiador é o que mais dá problema, porque tem muita documentação falsa no mercado e é necessário fazer uma verificação muito criteriosa antes da locação com o fiador. E ele precisa ter bens, ele não está lá só para enfeite, ele precisa ter bens suficiente e ganhar como se ele fosse o locatário. Isso é fundamental. Agora, o seguro-fiança é muito bom também, só que ele tem um custo, né? Mas ele é muito bom, porque ele garante, é assim como se fosse um aluguel garantido. O proprietário, se o locatário não pagar, a seguradora vai pagar. E depois temos outras garantias, como o depósito calção de 3 aluguéis, que a lei permite, mas já é uma garantia menor, precisa ver bem se o proprietário concorda com isso e ver direitinho. Tem o calcionamento, que é quando o próprio imóvel vai ser a garantia da locação. E tem, pode-se ter o título de capitalização também, é uma garantia boa, e ainda até uma carta de fiança bancária. Tá? Agora eu posso dizer uma coisa, todas as garantias têm prós e têm contra, e se aplicam melhor a um tipo de imóvel e não tão bem a outro tipo de imóvel. Muito bem. E vamos falar de fiador. Eu estou intermediando uma locação, o fiador é uma pessoa de uma certa idade, é bom a gente tomar um certo cuidado com isso, porque às vezes pessoa de certa idade, a gente não conhece direito, alguém da família pode interditar essa pessoa por um motivo ou por outro, não é? Pode. Sim, mas veja, qualquer pessoa pode ser interditada hoje em dia, entende? Tem muita gente que tem problemas psicológicos, hoje em dia até uso de droga, e que elas acabam sendo interditadas e que a gente não sabe na época da locação. Então, agora, o fiador é assim, é claro, se ele tiver uma idade já bem avançada e um patrimônio pequeno, uma renda pequena e não é uma pessoa ativa, é claro que aí já fica complicado ele ser o fiador.
Mas, se ele não tiver interditado, juridicamente não seria um empecilho, tá? Ele pode não ser o melhor fiador para aquele caso, mas não seria um empecilho legal. Fábio de São Roque, ele está fazendo uma pergunta aqui, doutora Rosa. Tanto locador casado ou locatário casado, ambos precisam assinar ou basta um de cada lado assinar já vale? Não, tem que ser todo mundo, né? O locador casado? Locador, locatário, casado, tem que ser... A mulher precisa assinar? Não, só quem está no contrato. O contrato são as partes. Mesmo sendo casado, não está vendendo imóvel, entende? Não está vendendo, ele só está locando o imóvel, que é uma coisa temporária. Então, se o locador, Fábio, for casado, só vai ser citado ele, só ele que assina. Exato. Mesma coisa o locatário, é quem está constando lá no contrato, né? Exatamente. Ok, Fábio? Vamos continuando aqui, então. Falar do objeto do contrato. Quando se fala do objeto do contrato, que seria o imóvel, precisaria, por exemplo, ou sucintamente, ou colocar por completo, que tipo de imóvel é ou basta o endereço? Olha, basta o endereço. Tem gente que gosta de colocar uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Às vezes, quando a gente coloca muita coisa em um contrato, muitos detalhes, aquilo pode até acabar prejudicando, sabe? Pode ter questionamento depois. Agora, o que é importante? Se tem direito ao uso de uma vaga, isso sim é importante colocar. O imóvel localizado na rua tal, número tal, com direito ao uso de uma vaga de garagem. E, por exemplo, se a vaga de garagem já tem o IPTU separado, que ele vai ter que pagar separado, pode até colocar essa observação. Muito bem. E quando é uma vaga coletiva, tem que descrever que é por ordem de chegada, né? Então é bom, é até bom já colocar que a vaga, o uso é rotativo, direitinho como é lá, para depois ele não reclamar, porque tem muito locatário que depois fala, mas eu não sabia que era para deixar o carro com manobrista, assim eu não me interesso, quer rescindir a locação. Muito bem, vamos lá. Prazo contratual, vou falar de prazo contratual residencial e comercial. Existe um prazo forçado por lei ou tem que ser acertado entre as partes? Não, o prazo, assim, pela lei, ele não tem restrição. Agora tem que ver o que convém. Por exemplo, na locação não residencial, se ela for contratada por 5 anos ou mais, o locatário já fica benéfica só para o locatário. Então, o proprietário tem que estar informado disso, porque às vezes o proprietário está confiando em você, corretor de imóveis, e você contrata uma locação de um imóvel para uma pessoa que está começando por 5 anos. E o que ele vai ter direito? A uma ação renovatória e continuar no imóvel por mais 5 anos. Aquilo que a gente chama, ele estará casado com o locador, né? Porque 10 anos. Então, pode ser conveniente, é claro, grandes empresas não vão alugar nunca por menos de 5 anos mesmo. Mas pode ser qualquer tempo. Então, o que a gente recomenda? Aquele empresário está começando, então 1 ano, 2 anos, menos sempre de 5 anos, tá? Locação não residencial, que é a comercial, qualquer tipo de atividade. E se for uma locação residencial, ela pode ser feita por qualquer tempo também, só que não convém que ela seja por menos de 30 meses. Porque ela sendo de 30 meses ou mais, o locatário, o proprietário poderá reaver o imóvel ao final dos 30 meses, e por causa da denúncia vazia. Então, o que se usa no mercado é 30 meses para locação residencial, que é um bom tempo até, viu? Muito bem, você falou sobre do imóvel comercial 5 anos, então quem alugou jamais vai venceu, acabou o contrato, eu quero imóvel. O inquilino, o locatário vai ter direito a mais 5 anos. Não é. Só que não é bem assim. Por exemplo, não é que espera terminar os 5 anos para o inquilino ter esse direito. O inquilino, para ter esse direito,
ele teria que, caso o proprietário não queira prosseguir essa locação por 5 anos, ele tem que ingressar com uma ação dentro do prazo legal, uma ação renovatória dentro do prazo de 1 ano e 6 meses antes do término da locação. Se ele não exerceu esse direito e o proprietário não aceita essa renovação, então ele perdeu o direito dele. Ah, então a iniciativa tem que ser do interessado, que é o locatário. Exatamente. Se ele não se mover, então o proprietário vai ter direito a reaver esse imóvel. Vai. Porque quando é comércio, a pessoa investe, né? É claro. Então ele tem um investimento e às vezes o investimento, por uma locação de 5 anos, não dá, ele precisa de mais tempo, não é isso? É claro. Não é verdade? As grandes empresas, elas não alugam por menos de 5 anos, porque elas querem ter esse direito, justamente, de permanecer mais tempo no imóvel. Apesar que hoje em dia os contratos com grandes empresas, eles estão até fugindo da lei de locação. Eles já fazem o contrato por 10, 20 anos só respeitando o Código Civil. Agora, se cair no judiciário, por enquanto tem questionamento se é a lei de locação que vai reger ou não. E falando nesse comercial, Tora Rosa, vamos dizer que daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai vencer os 5 anos. Pode ser feita uma renovação por mais 1 ano, 2 anos? Pode. Isso pode ser feito. Isso não feito... caracteriza nenhum tipo de problema, vamos dizer assim, por prazo indeterminado, nada disso? Não, por exemplo, o ideal, a meu ver, é que quando o contrato encerra, deixa ele prosseguir por tempo indeterminado, né? Mesmo se for 1 ano, ele prossegue por tempo indeterminado. E se for a locação residencial também. Por quê? Isso é bom para o locador. Um contrato por tempo indeterminado, a lei determina que o locador, aí ele poderá reaver o seu imóvel. Quando ele poderá reaver o seu imóvel, mediante a notificação do locatário, dando um prazo de 30 dias para ele desocupar, que pode ser um pouco mais, é claro, né? E aí não precisaria, por exemplo, estar motivando por quais razão ele quer reaver, não precisa. Não precisa. Só uma notificação. Agora, também aproveitando aqui, na locação não residencial, não é só se o contrato for de 5 anos. A lei diz que se ele tiver um contrato por 5 anos ou os prazos ininterruptos somem 5 anos, ele terá direito à ação renovatória. Então, às vezes, você faz um contrato de locação, primeiro por 2 anos, depois por mais 3 anos, pronto, já somou 5 anos e acabou o locatário tendo o mesmo direito como se fosse 5 anos. Muito bem, nós temos aqui perguntas do Fernando Gonzalez, Mangaratiba, Rio de Janeiro. O imóvel pode ser pedido pelo locador durante a vigência do contrato, ou seja, dentro dos 30 meses, em que condições? É assim, a lei de locação, ela determina que o locatário pode devolver o imóvel a qualquer tempo, pagando a multa contratual, se tiver, proporcional ao tempo faltante. Agora, o locador, ele somente poderá reaver o imóvel durante a vigência do contrato, indenizando o locatário. Aí é que é o problema. Qual é o valor da indenização? Ele está na mão do locatário, né? Então, tem muita gente que fica contratado que, caso que o locador precise do imóvel, a multa proporcional será válida para ambas as partes. Só que se o locatário não concordar e entrar no judiciário, não vai ser isso que vai ser considerado. Bem como também me parece, Tora Rosa, que não pode cobrar multa se a pessoa tem um emprego formal, um emprego fixo. A empresa muda ele de município, ele pode sair sem pagar multa, né? É uma hipótese. Ele fica isento, mas aí precisa ser bem comprovado, não é? Essa coisa, precisa uma carta da empresa, porque tem muita gente que fala, não, eu fui transferida, eu fui não sei o quê, e a coisa não é bem assim.
Aulício Custódio São João da Boa Vista. Pode uma imobiliária pedir, além de um imóvel como garantia de locação, ao mesmo tempo solicitar um depósito calção? Também na troca de administração da imobiliária, a mesma cobra uma multa sobre interrompimento do mesmo? Olha, como é que chama o colega? Aurélio. Aurício, eu não entendi muito bem a pergunta, mas vou tentar responder assim da melhor forma que eu puder. Então é assim, a imobiliária, ela não vai pedir, ela não vai exigir nada, porque quem contrata é locador e locatário, tá? Ela está apenas fazendo aquele serviço da contratação, que é uma outra relação jurídica dela, imobiliária ou corretor de imóveis, com o locador. Não é uma relação jurídica pacotão. Locatário, locador, corretor, não é assim. O contrato de locação é locador, locatário e fiador, se tiver. E, bom, então é assim. A lei de locação não permite duas garantias no mesmo contrato. Aliás, tem até penalidades que você pode ver, acho que no artigo 43 da lei de locação. Não se pode exigir duas garantias no mesmo contrato. Então, ou é 3 meses de depósito, ou é fiador, ou é seguro-fiança, uma coisa ou outra. Agora, exigir uma multa, era multa por quê que ele falou? É multa. Também na troca vamos dizer, estar numa imobiliária, passar para outra. Então, você veja o que eu falei primeiro, que é uma relação jurídica locador e administradora, corretor, né, ou imobiliária. Então, nessa relação jurídica, você tem que ter um outro contrato, um contrato de prestação de serviços de administração. Nesse contrato, que é entre a imobiliária e o locador, que o locatário não tem nada a ver com isso, então você coloca lá o serviço que vai prestar e coloca a multa que você quer receber nesse caso. Tá? Isso aí é um contrato, um acordo entre as partes. Então, o que as partes acertarem está válido. Tá? Destinação precisa ser colocado para que uso? É muito importante a destinação para os fins, especialmente na cidade de São Paulo, onde os imóveis não podem ser usados assim aleatoriamente. Então, no contrato é fins residenciais, está certo, tudo bem, residenciais, que é para a moradia do locatário e de sua família. E se for, o problema é quando o contrato é não residencial, qual é o fim? Porque às vezes aquele imóvel, ele não se adapta à atividade do locatário. Então é bom até informar o locatário e colocar no contrato e pedir que ele vá direto na subprefeitura para verificar se a atividade que ele exerce poderá ser exercida naquele imóvel, isentando o locador de responsabilidade. Losane de Sorocaba, ela pergunta, um contrato com fiador, o locatário paga para morar ou mora para pagar? Essa é boa. Um contrato com fiador, o locatário... Paga para morar ou mora para pagar? Mora para pagar. Eu acho que o contrato com fiador é o contrato que custa menos para o locatário, tá? Só custa um dever moral, porque ele vai ter que arrumar uma pessoa que seja o seu fiador, né? De confiança. Agora, se ele for adquirir no mercado um fiador profissional, pode custar mais caro. Mas isso, além de ilegal, pode dar até cadeia, né? Então, eu acho que, por exemplo, a única coisa que o locatário vai gastar, nesse caso, é só ter o contato de alguém, de algum parente, que vai ser seu fiador. Ao contrário do depósito calção, que ele tem que ter 3 aluguéis, do seguro fiança que ele vai pagar e de outras coisas. Muito bem. Índice de correção, tem que ter no contrato. Tem que ter no contrato. E se não tiver, você na hora deletou o índice, ele vai ser aplicado pelo IGPM, porque é o comum. Agora, pode ser outro índice além do IGPM? Pode, desde que você coloque lá, as partes concordem. Ok. Vamos ver, um contrato de locação, vamos dizer assim,
Foi assinado, as chaves entregues no dia 1º de um determinado mês. Porém, essa pessoa trabalha, para ele seria bom pagar no dia 15. Né? Como é que faria? Cobraria os 15 dias para ficar de 15 a 15 ou pode deixar correr? Não, isso é bom acertar logo no começo do contrato, porque, por exemplo, normalmente, digamos, o contrato começa dia 15, o aluguel vai vencer mês vencido, vai vencer no dia 15 do mês que vem. Mas, digamos, o locatário quer pagar no dia 30, então tem 15 dias aí que vai ficar faltando. Então é bom já receber no começo da locação, porque depois a gente esquece, mas às vezes o locador não esquece. Então, é já cobrar, colocar no contrato e falar com o locatário que no primeiro mês de aluguel será cobrado o valor do aluguel e dos encargos correspondente aos 15 dias de acerto de dias. Pronto, aí já resolveu aí flui normal. Doutora Rosa, a senhora teria mais alguma colocação que a senhora julga ser importante para os colegas corretores de imóveis nessa questão de locação? Por favor. Olha, quanto a gente está aqui falando de contrato, então eu queria só colocar aqui, às vezes o corretor pensa, não, eu vou fazer um contrato muito bom e está resolvido. Não, a locação, a coisa primordial é antes da contratação e de se fazer o contrato, é analisar o risco da locação. Se aquele locatário vai ter condições de cumprir o contrato e atender às pretensões do locador, porque senão não dá certo. Só o contrato não vai resolver o assunto. Era isso, eu agradeço a todos que estão nos assistindo e espero ter podido colaborar em alguma coisa. Obrigada. Com certeza colaborou bastante, dando umas dicas bem legais. Né? Então, obrigado pela carona e tenha uma boa sexta-feira, um bom final de semana e nós aguardamos você, sua participação na próxima sexta-feira. Abraço forte, um beijo grande no coração. Tchau!